Amado de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amado de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. A mensagem que vamos refletir hoje é muito importante para nossas vidas, amém? E esta mensagem ela está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Glória a Deus. Esta mensagem, amado de Deus, que Paulo enviou aos Coríntios, pode nos ajudar nos dias de hoje. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, lembro-me quando eu não tinha os ensinamentos do Senhor em meu coração. Eu buscava fazer as coisas do meu jeito. E muitas são as vezes que eu me decepcionei. Amém? Por falta de conhecimento. Glória a Deus. Então, Paulo começa a mensagem dele dizendo assim: todas as coisas me são lícitas. Amém? Aos nossos olhos, tudo parece ser proveitoso e tudo parece que podemos fazer. Amém? Mas ele continua a mensagem dizendo: mas nem todas convêm. Glória a Deus. Então, se eu estou aborrecido com um irmão ou uma irmã, não convém que eu venha aborrecê-los também. Convém que eu venha me diminuir e buscar a presença de Deus e buscar auxílio no Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não me convém eu pegar e descarregar a minha raiva, amém? Ou a minha angústia em outra pessoa. Mas convém eu me diminuir para que a glória de Deus cresça e que o Espírito Santo de Deus me auxilie no que fazer, para que o nome do nosso Senhor Jesus possa ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Amém? Então, Paulo continua dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, agora a mensagem ela está bem clara para mim e para você. O mal ele vai chegar à nossa porta, mas devemos buscar auxílio no Espírito Santo, porque uma vez mostrando o brilho de Deus em nossas vidas, seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus, o mal ele não terá domínio. Amém? Nós passaremos a ter domínio sobre essas questões que se levantaram contra a nossa vida. Então, Paulo vai dizer: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Então, todas as vezes que você chegar a ter dificuldades, glórias ao Senhor Jesus, não vá já de imediato fazendo conforme você pensou com os seus pensamentos da carne, mas se diminua, coloque-se na presença de Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor e espera para que o Senhor possa te auxiliar no que fazer. Então você terá domínio e não será dominado pelos seus pensamentos, pela vontade da sua carne.
Amém? Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 13, Paulo vai dizer assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, Paulo está falando para as pessoas que conhecem o Evangelho da salvação. Amém? Para que o cristão não venha viver como desentendido e voltar a viver as boas práticas. Amém? Do Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então ele está abrindo o olho da igreja para que a igreja ela passe a voltar a viver as boas práticas do Evangelho do Senhor. Amém? Que não é para eles fazer de desentendido, que não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Pois agora nós temos o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar. Amém? Todas as vezes que erramos acidentalmente, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra que nós estamos errando. Ele deixa os nossos corações fervorosos para que nós venhamos nos arrepender e voltar para Cristo. Glória a Deus. Então Paulo está alertando a igreja: não se faça de desentendido. Volta a fazer as boas práticas do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o seu corpo não é para as impurezas deste mundo. Amém? Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Glória a Deus. Quando Deus vier te visitar e encontrar o seu corpo impuro, você não subirá aos céus. Glória a Deus. Porque você fez de desentendido e voltou a viver aquilo que antes vivia. Então, quando você começa lendo essa mensagem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você está renunciando o mundo e se entregando a vida na mão de Deus. Então, Paulo ele vai dizer para essas pessoas, para eles abrir os olhos e não fazer de desentendido, para que eles voltem a viver as boas práticas do Evangelho do Senhor Jesus. Para que quando o Senhor Jesus voltar, não venha pegar eles com o corpo impuro, com a alma impura, e acabarem perdendo a salvação da sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 14, Paulo vai dizer assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Glória a Deus. Então, nós temos que guardar a nossa mente, temos que guardar o nosso coração. Amém? Nós temos que vigiar todos os dias, para que eu e você não venhamos ficar impuros diante de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 15, Paulo continua dizendo assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque
como se diz, serão os dois uma só carne. Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, quando eu e você buscamos a face de Deus, glória a Deus, nós passamos a ser limpos pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que o mundo lançou em nosso coração, Deus começa removendo tudo. Amém? Eu no passado, eu bebia bebida alcoólica. E o Espírito Santo de Deus foi tirando tudo. Tirou a bebida. Tirou as más conversações. Tirou os olhos altivos. E colocou em meu coração a humildade de Cristo, na qual Ele desceu dos céus. Amém. Para nos abraçar, para curar as nossas feridas. Me deu uma nova visão do meu próximo. Glória a Deus, que devemos amá-los, mesmo que este amor não seja retornado a nós, mas nós devemos amá-los como Jesus nos amou. Nós estávamos no mundo e o Senhor Jesus nos abraçou e curou todas as nossas feridas. Amém? Nós vivíamos como meretrizes, vivendo conforme o inimigo de Deus ditava as regras no mundo. Mas quando nós passamos a conhecer Cristo Jesus, tudo isto mudou. Nossos olhos abriram para a verdade. Deixamos de ser escravos da carne e passamos a ter domínio, amém, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades. Então esta palavra que Paulo está dizendo aqui é para nós cristãos, para que nós venhamos amadurecer a cada dia mais e olhar mais para o Evangelho da salvação, porque uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, amém, o Espírito Santo de Deus, todos os dias, Ele nos prepara, Ele nos dá algo novo, Ele nos dá uma arma nova para lutar contra as ciladas do diabo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então esta mensagem que Paulo está passando é para os cristãos fortalecer a cada dia mais, buscando a presença do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, agora que você entende a verdade, busque viver com o Senhor. Amém? E se tiver alguma dúvida, examine as Escrituras. Paulo ele vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui, amados de Deus, todas as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ande conforme os ensinamentos de Deus, para que o inimigo não venha te derrubar, fazer você tropeçar.
Amém? Sempre examine as Escrituras Sagradas, porque o inimigo ele não vai parar. Glória a Deus. Ele não vai parar, ele vai te tentar todos os dias. Mas quando você estiver preparado, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, ser uma pessoa temente a Deus e viver como servo fiel a Deus, então o inimigo ele não pode te tocar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então Paulo ele vai trazer esta mensagem aos coríntios. A sensualidade é condenada. Paulo então ele vem trazendo esse esboço para que as pessoas naquele tempo e as pessoas no dia de hoje venham refletir nesta mensagem e venha tomar uma posição na presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Agora que você entende a verdade. Amém. Busque ser unido com o Senhor todos os dias, em espírito e em verdade. E quando surgir dúvidas em seu coração, examine as Escrituras, vá ao templo, converse com o pregador a respeito das suas dúvidas, mas não ande conforme a sua vontade, mas ande conforme a vontade que o Espírito Santo de Deus está te ensinando hoje. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então eu quero encerrar esta mensagem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Esse início da mensagem é tudo que precisamos para guardar o nosso coração. Amém? Essa mensagem ela já começa dizendo o que devemos fazer, tanto no início como no final dela. Amém? Diz assim: todas as coisas me são lícitas. Amém? Aos olhos do nosso corpo, todas as coisas são lícitas para nós fazermos e agradarmos a nós mesmos. Amém? Então Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, quando você tem essa certeza no seu coração, que você não se deixará dominar por nenhuma delas, você está mostrando para o inimigo de sua alma: eu tenho Jesus, eu tenho a presença do Espírito Santo, e Ele me consola e Ele me dá o que fazer no meu dia a dia. Amém? A autoridade sobre todas as coisas, sobre o domínio da minha carne, sobre o domínio dos meus pensamentos, sobre o domínio daquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que essa mensagem ela possa te ajudar a você ter mais entendimento e que a partir de hoje você venha entender que essa mensagem são para aqueles que já aceitou o Senhor Jesus. Amém? Que já entende da palavra e por algum motivo deu uma de desentendido. Glória a Deus. E voltou a praticar as coisas erradas. Para de ser uma pessoa desentendida e volta a viver as boas práticas do Evangelho do Senhor, para que você venha ser salvo e não venha ser lançado fora, como o joio vai ser lançado. Amém? Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.